Capítulo 3 de 1 Coríntios. Agora o apóstolo Paulo ele vai trabalhar a questão da divisão de forma mais enfática. Vai tratar muito mais do que apenas a questão dos partidos. Ele vai tratar o verdadeiro problema, a vida espiritual dos crentes lá de Corinto. Então, prepare seu coração, vamos juntos estudar este capítulo da Palavra de Deus. Vamos lá, bora ler a Bíblia! Pegue o texto bíblico, pegue a palavra do Senhor, vamos ler juntos as Escrituras. Eu estou lendo na nova versão internacional e esse texto com certeza fala muito aos nossos corações. Convido você para abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 3, tá? Capítulo 3. E aqui com certeza Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês o leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente como critérios humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedido, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, apanhe os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Mais um capítulo que nós lemos, e este capítulo ele mostra a insatisfação imensa do apóstolo Paulo com os crentes daquela igreja. E pensando bem sobre essa perspectiva de insatisfação e das questões espirituais aqui abordadas, nós vamos encontrar Paulo falando diretamente sobre as divisões, sobre esse processo que havia aqui na igreja de Corinto. E ele estabelece agora, nesse capítulo 3, ele vai reiterar no capítulo 4,
essa linha divisória do aspecto partidário em relação ao aspecto espiritual. Ele chama, o apóstolo Paulo, os crentes aqui no capítulo 1, no início logo da carta, ele diz assim no versículo 4, capítulo 1, versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, eles se consideravam pessoas espirituais em Corinto. E Paulo reitera esse conceito pessoal que eles têm. Mas aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele chega de voadeira, ele chega firme mesmo dizendo: vocês têm um problema, e o problema de vocês é espiritual. Toda divisão de igreja e todo processo divisório, de briga, porfia, partidarismo em igreja é um problema espiritual. Todos nós somos de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aqui no capítulo 3 ele reitera enfaticamente. No capítulo 4 ele vai dizer a mesma coisa. E ele diz assim: quando eu estive com vocês, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês o leite, não o alimento sólido. Ninguém vive só de leite. Leite materno é para criança. Nós precisamos de comida. Nós precisamos de alimento sólido. O apóstolo Paulo disse que a igreja de Corinto não estava em condições de recebê-lo. E ele ainda incrementa, ele diz: agora vocês continuam na mesma condição. Sabe por quê? Porque vocês não são espirituais, porque vocês são carnais. A divisão entre vocês mostra que vocês são carnais, pois a inveja, a desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Vocês estão agindo desse jeito. Então não dá para tratar vocês como crentes espirituais, vocês são crentes carnais. Quando alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é porque eles estão agindo meramente por critérios humanos, vocês, os partidos de vocês, as coisas de vocês, né? E o apóstolo Paulo faz perguntas de retórica no versículo 5. Ele diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que Deus deu a cada um. O apóstolo Paulo, enviado para pregar o evangelho, um evangelista, um apóstolo. Apolo, um doutrinador, aquele que ensina as verdades das Escrituras. Por isso que ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, vocês têm que estar fundamentados não é em quem planta e nem em quem rega. Vocês têm que estar fundamentados em quem dá o crescimento. Ele encerra o versículo 6 dizendo: mas somente Deus dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com a questão do seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Se vocês estão crescendo como uma lavoura cresce, como o edifício cresce, é porque alguém plantou, alguém regou, mas Deus deu o crescimento. O apóstolo Paulo fala sobre edifício, e ele fala nessa menção da questão do edifício, da figura, da metáfora do edifício, falando sobre alicerce. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Foi eu que comecei essa construção. E o outro está construindo sobre ele. Quer dizer, eu comecei a pregar o evangelho para vocês, e quem vem colocando os tijolinhos em cima é Apolo, porque vem doutrinando vocês. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. E, claro, Apolo não pregava outro evangelho, ele pregava o evangelho de Cristo. Então, ninguém deveria ser de partido A ou de partido B. Todos deveriam ser de Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, e aqui é com letra maiúscula, trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, vai ser provado essa obra, né? Então, a obra de Paulo é provada quando ele prega o evangelho. A obra de Apolo é provada quando ele prega o evangelho, porque o evangelho é que salva. O evangelho do Cristo ressurreto, que para a humanidade é loucura. Se o que construiu alguém permanecer, esse receberá a sua recompensa.
Então, o que vai provar quem está com a verdade ou quem é verdadeiro é o último dia. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção nisso. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E é muito interessante essa relação do alicerce, da construção, do prédio, e que nós somos templo, como se fôssemos, como diz o apóstolo Pedro lá em 1 de Pedro, um tijolo, uma pedra para esta construção, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Deus quer que a gente seja edificado na verdade do Evangelho, seja edificado pelo Evangelho, santificado pelo Evangelho. E ele volta a falar de sabedoria, a partir do versículo 18, não se engane. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar-se louco, quer dizer, esquece a sabedoria, vem para a loucura do Evangelho, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E é isso que é a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. O Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. E é interessante essa citação do Salmo 94:11, porque o apóstolo Paulo começa a se preparar para encerrar o capítulo, encerrar essa parte da epístola e fazer uma abertura para o capítulo 4, que ali encerra o assunto das divisões e vai tratar a partir do capítulo 5 de questões sexuais. Ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Quer dizer, vocês não têm que dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não se glorie, né? Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. Tudo são de vocês. E vocês são de Cristo. Então a totalidade da nossa vida é de Cristo e Cristo é de Deus. Ele encerra, ele tenta fazer com que as pessoas entendam, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para esses crentes de Corinto que gostavam de cada um ter seu partido, que todos nós temos só um partido, que todos nós pertencemos. Por mais que tenhamos amizade com Paulo, com Apolo, com Pedro, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus, e tudo é para Cristo, tudo é para a glória de Deus. Todos os assuntos de 1 Coríntios, todos os problemas de 1 Coríntios são solucionados na cruz. O problema do sexo, o problema da celebração de culto, da organização de celebração de culto, a própria ressurreição de Cristo após a cruz é mostrada, porque Paulo entende que o centro do Evangelho, o centro da vida humana está na cruz. E ele quer dirimir o problema das divisões, dizendo: vocês não têm que ter divisões, todos nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que haja no seu coração um propósito muito grande de servir ao Senhor com alegria, de se dedicar ao Senhor no propósito de que, ao ler a Bíblia, você consiga aplicar a sua vida. E a maior verdade aqui desse capítulo é essa, que tudo que nós temos, tudo que é nosso, tudo que Deus nos oferece é de Cristo e Cristo é de Deus. Você tem a sua denominação, tem a sua igreja, tem o seu pastor, mas tudo é de Cristo, tudo é de Deus. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O apóstolo Paulo, em hipótese alguma, quer diminuir as denominações aqui. O apóstolo Paulo quer dizer que as denominações servem a Cristo. Muita gente defende tanto a sua denominação: eu sou batista, eu, Jefferson, sou batista, amo ser batista, mas eu só sou batista porque a minha denominação segue a Cristo. Eu só sou batista porque a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, diz que o Cristo ressurreto morreu por mim. Eu sou batista e amo ser batista porque a minha denominação diz que eu sou salvo pela graça. E mesmo pecador, sem merecer, Cristo me alcançou. Eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. Escreve aí qual é a sua denominação, tá? Escreve aí qual é a sua denominação e a sua denominação pregando Cristo como Filho de Deus, como aquele que morreu pelos nossos pecados. Ela é uma denominação evangélica, que prega o Evangelho. O que nós não podemos ser é como os cristãos de 1 Coríntios ou da igreja de Corinto, que eram pessoas
que diziam ser evangélicas, mas não viviam o evangelho. O evangelho deles era de divisão, de discórdia, de separação, de partido. E Deus não quer isso. Deus não é um Deus de confusão. Isso a gente vai ver mais para frente. Obrigado por sua participação, por você ter estudado com a gente 1 Coríntios capítulo 3. Próximo vídeo, capítulo 4 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo vai falar sobre o apostolado e os apóstolos ou os falsos apóstolos de Cristo no capítulo 4 lá em Corinto. E é aqui que ele vai dizer aos crentes de Corinto: portanto, suplico que se tornem meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas, próximo capítulo, tá bom? Que Deus abençoe a você, que você tenha um dia maravilhoso, cheio da graça de Deus. Vamos juntos crescer espiritualmente. Sabe como? Lendo a Bíblia. Então, bora ler a Bíblia, gente!